Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Studio Lab Digital, quem fala é o Elder. Tenho o prazer aqui de fazer o lançamento hoje de uma série de vídeos que eu vou subir no canal. Essa série eu nomeei como Na Cena e fazer a introdução de um personagem. No caso é uma girafa, né? Um canal que eu tenho no Instagram, chama Girafando Por Aí. O nome não é muito legal, mas enfim, né? Depois se vocês tiverem interesse aí, comentem que eu falo como surgiu a ideia. É uma girafinha que ela viaja por todas as viagens que eu fiz e as imagens que eu acho no Google, enfim, eu acho interessante. Eu a coloco dentro da cena. E aí eu tô aqui com o Photoshop aberto, como vocês podem ver. Essa camada, a nossa cor base da girafa é um amarelo, ela é amarelinha. Então eu vou utilizar mais ou menos esse tom de um amarelo até um pouco mais claro, porque ela vai ficar no sol. Então imagina que no sol aqui ela vai ficar mais clarinha aqui, ó. Eu vou imaginar ela mais ou menos para desenhar, já criar o shape aqui do nosso personagem, né, da nossa girafa. Então, ó, já vou mais ou menos criar um círculo como se fosse representando a cabeça dela. Vou fazer ela meio que encurvada, inclinada aqui para baixo. E aí ela é mais ou menos o shape, a estrutura dela é como se fosse uma coxinha, né? Então eu tô criando aqui, vocês podem até olhar e falar, nossa, mas tá estranho, né? Nesse primeiro momento realmente fica um pouco estranho, porque parece que ela tá pra fora. E a ideia é que a gente faça com que ela fique dentro, que ela fique por trás desse cenário. Então ela aqui meio debruçada, eu até vou trabalhar um pouquinho mais nela debruçada aqui, fazer ela um pouquinho menor. E eu vou deixar ela mais ou menos aqui, ó. E aí vamos lá, né? Eu vou diminuir um pouco esse pincel aqui e vou fazer aqui a ponta da boca dela, mais ou menos aqui. E aqui as orelhas dela. As orelhas da nossa girafa e as mãos também da nossa girafa. Uma mãozinha aqui. Vou até fazer uma mão um pouco mais aberta aqui, dando aquela impressão de... Depois eu faço em outra camada, vocês vão entender por quê. Eu vou deixar ela aqui um pouco mais esticada. Ela aqui, as perninhas dela é bem fininhas, né? Tem a perna fina, a girafa. As girafas em geral têm a perna fina também, né? Mas é dessa nossa personagem aqui que a gente criou também. Ela aqui, ela meio que olhando para baixo, meio assustada. Não parece que ela tá assustada ainda, mas enfim, nós vamos continuar criando aqui. E o rabinho dela aqui, ó. E aqui é uma cor um pouco mais, eu uso uma tonalidade um pouquinho mais escura. Até mesmo puxado pro marrom, aqui um marrom mais escuro. Eu crio ela aqui. Aqui são o nariz dela, a narina dela. Aqui. Olhando para baixo. E a mãozinha dela também é como... A gente entende aqui que como que esse formato aqui é um cilindro, vamos dizer assim, né? São toras de madeira. Sempre tomando cuidado também para não mudar de camada, como aconteceu agora, né? Sem querer eu mudei de camada, ó. A gente está desenhando ela aqui nessa camada, a gente tem que respeitar isso. E aí ela num formato meio cilíndrico, com o polegar mais ou menos assim, né? De um ser humano, enfim, né? Do personagem que a gente criou, que eu criei, né? E aí aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é até um pouco mais escuro, eu costumo criar até mais, vou puxado para um preto mesmo. Uma tonalidade bem mais escura aqui. Ainda não vamos se atentar à questão da luz e sombra, a gente vai fazer mais daqui a pouco. Aqui eu vou fazer ela com um olho mais arregalado, assim, mais espantado, surpresa pela altura, né, que ela tá, enfim. Aqui, ó. Já os olhinhos dela, percebem que ela está numa única camada.
Ela aqui, ela tem as anteninhas, os chifrinhos dela, né, que eu criei, mas aqui não aparece tanto porque ela tá com a cabeça curvada. Até esse pescoço tá um pouco grande, vamos diminuir esse pescoço. Vou pegar um brush aqui para apagar e vamos diminuir ela aqui assim. Vamos apagar essa parte que não nos interessa, ela fica mais parecida com o personagem mesmo que eu criei. Uma das dificuldades quando você cria um personagem é colocá-lo em várias cenas diferentes e fazer com que ele se pareça com o que você desenvolveu, né? Com o que você planejou no começo. Essa daí é uma das dificuldades que os desenhistas, os artistas têm em replicar esse personagem, a anatomia dele em várias outras cenas, em vários outros ângulos, enfim, essa é uma das dificuldades dos desenhistas profissionais. No meu caso, eu não sou desenhista profissional, eu só gosto mesmo, faço ilustração assim por hobby, para eu me divertir. E aí voltando pegando a mesma tonalidade, vamos dar um ar mais dramático para ela. A gente poderia até fazer ela de repente assim, ia ficar um pouco estranho até o braço dela, mas com um ar mais dramático, vamos deixar ela com os braços mais abertos aqui, ó. Pegando essa mesma tonalidade. E aí criando até numa nova camada aqui essa outra mão, né? E aí diminuir um pouquinho mais aqui pra gente fazer o polegarzinho dela. Aqui. Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas tá estranho. Realmente ficou estranho, né? Ainda não tá feito completo. Mas a gente vai falar, essa informação aqui, essa madeira, teria que ficar na frente dela. Como que a gente faz? Temos várias formas de fazer, né? No Photoshop a gente sabe que temos várias formas de fazer a mesma coisa. Enfim, chegar no mesmo resultado, só que temos de maneiras diferentes. Como eu costumo fazer? Eu deixo mais opaco aqui a cena dela, seleciono isso aqui, seleciono a camada de baixo, que é a camada da nossa foto, venho aqui nessa ferramenta, clico nela. Na verdade não é essa. Na verdade não é essa daqui, né? É essa daqui, ó. É nessa daqui. Clico aqui e clico aqui. Onde eu vou selecionar essa madeira. Eu seleciono a madeira aqui, aqui e só. Onde está por cima da nossa girafa, né? Eu venho aqui na própria foto, copio e colo e coloco isso por cima da girafa. Automaticamente a gente vai ver, quando a gente aumentar a opacidade, a gente vai ver que agora a girafa está já inserida ali, ó, atrás do objeto. Porém, essa mão aqui não ficou certa. Por que a mão não ficou certa? Vamos descobrir, ó. Porque eu selecionei ali uma parte da mão. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar aqui, vir aqui na própria borracha e apagar aquela parte da madeira, ó. Apaguei a parte da madeira, a mão ficou para fora, então dá a entender que ela está com a mão sobre o nosso objeto, certo? Então vamos lá. Dando continuidade aqui, ela olhando para baixo, não parece que ela está tão assustada. Por quê? Porque a gente, nesse primeiro momento, a gente ainda não fez os olhos dela. Então vamos fazer os olhos dela. Vamos pegar esse marrom aqui, até diminuir aqui e colocar. Como se ela estivesse olhando para baixo ali, meio curiosa, meio espantada, enfim. Agora, eu até fiz na camada errada aqui, ó, mas não tem problema. Para esse caso aqui não tem problema nenhum. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar a girafa inteira e vamos complementar o nosso personagem. O nosso personagem ele é composto por manchas laranjas em seu corpo. Então eu vou criar uma aqui, criar mais uma aqui. Tá vendo? Percebem que ela ficou por trás porque a camada da madeira ficou por cima. Então eu vou diminuir aqui, fazer mais uma manchinha aqui, mais uma manchinha aqui. Enfim, mais uma aqui. Aí, beleza. Acho que tá bom já. Ela olhando para baixo, beleza. O que falta mais aqui para ela parecer realmente que ela tá lá na Capadócia, apoiada, olhando para baixo, enfim. A gente precisa fazer a sombra dela. Parece que ela não tá vendo? Ó, se a gente reparar nessa parte de baixo, se a gente reparar aqui, ó
Ó, não selecionou porque eu tô com ela selecionada, ó. Vou criar até uma camada aqui. Se a gente reparar aqui, a gente vai perceber o seguinte, ó, a gente vai perceber que esse objeto aqui, ele tem uma parte mais clara e uma mais escura e uma sombra projetada para esse lado. Se a gente imaginar que a girafa também seja um objeto, seja uma matéria que esteja aqui, a gente vai sentir falta do quê? De uma sombra projetada. Aqui no caso, ó. Só que da maneira que eu fiz, obviamente, não parece que ela está aqui. O sol está batendo aqui e que a sombra está projetada para lá. Até mesmo o ângulo, né? Esse ângulo está mais para cima. O ângulo que a gente teria que fazer aqui seria um ângulo mais para baixo, ó. Então, como que a gente faz isso? Eu vou diminuir o tamanho do pincel um pouco e diminuir aqui, ó. De forma, ó, que eu consiga representar essa sombra também, só que na parte de baixo da girafa. Então eu vou selecionar uma camada na parte de baixo da girafa, ó. E aí eu vou fazer isso aqui e isso aqui, ó. Até eu posso passar aqui, não tem problema nenhum, e até aumentar um pouco mais aqui, como se já fosse a parte da barriga dela. E aí vocês vão achar que está estranho, realmente está estranho, mas a gente vem com a borracha e a gente apaga ali, ó. Pronto, ó. Ó, se a gente voltar um pouco e analisar, parece que a sombra está batendo na girafa, ou a luz está batendo na girafa e a sombra está sendo projetada para cá. Ó, até vou preencher um pouquinho mais aqui. Aqui também, ó, pronto, ó. Agora vamos fazer a iluminação. Então a luz está batendo aqui nela, vamos fazer a iluminação dela. Posso selecionar a nossa girafa, ela está toda selecionada. Eu podia fazer um clip mask, mas eu não vou fazer, eu vou trabalhar assim hoje. Vem aqui num pincel um pouco mais suave. Só que não tanto. E aí, tá vendo? Ó, pego a parte um pouco mais escura e vamos trabalhar na sombra dela. A sombra dela, então, se a luz está batendo aqui, provavelmente teria uma sombra aqui. Provavelmente teria uma sombra na parte de trás da girafa. Um pouco mais para trás da girafa, ó. Aqui também, no braço aqui, na parte de trás. E se a luz está batendo aqui, eu imagino que uma luz um pouco mais suave aqui, ó. Aqui, ó, na parte de baixo da girafa. E aqui também eu vou diminuir um pouco mais aqui, vou dar um zoom até para enxergar melhor. Imagina que nessa parte, que essa parte de baixo da girafa também tem uma sombra, porque a luz está batendo daqui, ó. E aqui também. E aqui também. Aqui um pouco mais, ó. Beleza, agora eu vou abrir uma outra camada com ela também selecionada para eu não precisar ficar limpando as bordas. Vou pegar uma cor um pouco mais clara e vou jogar por cima aqui, ó. E aqui também, ó. Opa. Aqui também. Aqui também, vou colocar aqui também. E esse é o resultado final. Aí, ó, nossa girafa na cena. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Um abraço, espero vocês nos próximos vídeos aí.